2, 3. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo. Um programa que procura sempre levar o melhor para vocês, através das ondas AM 990 da Rádio Contemporânea, uma rádio do Grupo Record. Então, eu quero agradecer desde já, queridos ouvintes, as suas audiências, que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste. Então, olha, são pessoas de vários lugares do mundo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos dão a sua audiência. Olha, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. E para justamente agraciar vocês, nós temos hoje um tema maravilhoso, que nesse momento pandêmico que o mundo passa, não somente no Brasil, mas que o mundo passa, então nós hoje vamos estar debatendo aqui com o tema de depressão e ansiedade. E para isso, a nossa convidada de hoje é a doutora Isabela Cortez, ela que é psicanalista, coordenadora de cursos terapêuticos e docente pelo IBRAPS, graduada em letras pela UERJ, pós-graduada em letras, escrita e produção textual pela UFRJ, e também terapeuta integrativa nas abordagens de constelação familiar, terapia floral, terapeuta holística, hipnoterapeuta e teta reader, depois ela fala aqui, esse aqui, e também ela é especialista em enneagrama das personalidades. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pastor Davi. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um tema tão relevante para a sociedade, sobre ansiedade e depressão, que são temas tão atuais. Infelizmente, cada vez mais crescendo os índices e precisamos falar sobre, porque a linguagem ajuda a curar, a informação ajuda a curar as dores da alma. Ok, doutora, a honra é toda nossa e tê-la de novo no nosso programa. E na última vez que a senhora esteve aqui, nós falamos sobre transtornos alimentares. Só que eu dei, como eu acabei de dar também, um release histórico seu profissional. Mas as pessoas também, muita gente ficou me indagando o que é que queria saber mais um pouquinho. E eu vou pedir à senhora, se a senhora pode, em breves palavras, nos falar um pouquinho o que é constelação familiar, terapia floral, terapeuta holística. Ele falasse um pouquinho de cada uma dos seus requisitos. Falo sim, com todo prazer. Então, primeiramente a psicanálise, A psicanálise é uma formação para nós que somos psicanalistas e é um método também. A psicanálise a gente costuma dizer que é a cura pela fala. A gente sabe que falar alivia dores emocionais e também a sensação de ser ouvida. A pessoa muitas vezes ela necessita dessa sensação de que eu estou sendo plenamente ouvida. Porque muitas vezes as pessoas sofrem por não serem ouvidas nos seus ambientes familiares, nos seus ambientes de trabalho, e se sentem não sendo ouvidas muitas vezes desde a infância. A psicanálise também ela se aprofunda no inconsciente humano, se aprofunda na infância, e a gente realiza a terapia da psicanálise semanalmente. A psicanálise é um campo que faz parte também da psicologia, mas não só da psicologia. Então, um psicólogo, por exemplo, ele pode se tornar psicanalista, ou uma pessoa também ela pode se tornar psicanalista pela formação em psicanálise. E as abordagens das terapias integrativas são abordagens que complementam os estudos, tanto de psicologia quanto de psicanálise. São terapias integrativas ou complementares, ou terapias holísticas, como a gente chama. Holístico vem de holos. Holos é a visão do todo, a visão do todo. Então, o terapeuta holístico, ele estuda vários tipos de abordagem para que ele seja holístico. Então, ele tem pelo menos 3 abordagens diferenciadas para ele ser considerado holístico, porque ele vai olhar aquela questão daquele paciente por meio de diversos ângulos. Então, por exemplo, uma das abordagens da terapia holística é a hipnoterapia. Uma abordagem muito antiga, hipno, é sono, mas, na verdade, a pessoa que ela é hipnotizada, ela não fica em sono, no estado de sono, ela fica no estado de
relaxamento profundo, onde ela pode acessar com maior facilidade as dores e os traumas emocionais. Claro, sendo orientada e conduzida pelo hipnoterapeuta. Então, hipnoterapeuta. Então, a hipnose terapêutica ou hipnoterapia, ela tem o objetivo da terapia, o objetivo terapêutico, não é uma hipnose de palco. É algo que tem um objetivo direto. Muitas vezes essa pessoa precisa descobrir o que aconteceu no passado para ela ter uma fobia. Muitas vezes essa pessoa precisa trazer uma ressignificação do trauma por meio, às vezes, até de uma regressão, infelizmente, né? Às vezes precisa regredir naquele trauma para curar aquele trauma, né? Eu digo infelizmente porque muitas vezes voltar na dor para algumas pessoas pode parecer chocante, né? Mas não para todas. E existem outras abordagens hipnóticas também que não precisa da regressão, como a visualização criativa, que muitas pessoas hoje chamam de meditação guiada, por exemplo. Além da hipnoterapia, dentro dessas abordagens, por exemplo, a terapia floral. A terapia floral é uma fórmula à base de flores, e aí existem vários sistemas florais. Eu, por exemplo, trabalho com o sistema floral de Bach, que é um sistema de flores inglesas. Dr. Bach era um médico, infectologista e homeopata na Inglaterra, só que ele largou os estudos da infectologia e da homeopatia para estudar 38 flores. E aí ele foi observar, né, e colocar cientificamente a propriedade terapêutica de cada uma das 38 flores. Então ele catalogou a propriedade terapêutica de cada flor, e aí nós temos ali, a gente faz o que a gente chama de buquê, que é um tratamento de 5 a 7 flores, né, em forma de gotinhas, que aquela pessoa vai tomar para ajudar na ressignificação emocional. E para complementar esse tratamento, a gente coloca frases que são como programações neurolinguísticas, são afirmações positivas para que essa pessoa ela vai falar o contrário do que ela está sentindo. Então, existem flores, por exemplo, para estados depressivos, existem flores, mas não é uma medicação, deixando claro, né? Pessoa com uma depressão profunda, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, ela já vai precisar de um auxílio mais, né, incisivo. Então, cada flor tem uma propriedade terapêutica, né? Tem flor para indecisão e tal. Mas é um tratamento mais prolongado, não é como um remédio, né? Que você vai tomar e vai sentir aquela satisfação. Não. É algo num nível até mesmo energético, em que você vai consumir por um tempo, vai dizer aquelas frases e vai ressignificar pensamentos e sentimentos para que você possa modificar aquele estado de mente, de alma e de sentimento. E o Inclusive, a Teta senhora Healing... falou aí, não interrompendo a senhora aí já, a senhora estava abordando aí sobre o floral de Bach, e eu me lembrei do saudoso pastor Valdemar, um pastor metodista que eu conheci. Depois ele casou com a dona Lorene, que já era viúva, mãe do Alex, tiveram Isolina, aquele abraço, onde quer que vocês estejam. E ele usava muito isso, eram uns vidrinhos, né, de Bach, e o pessoal ali ficava meio assim, só que ele tinha 95 anos, super lúcido, inteirinho, e ele disse que já usava isso também há anos. Né? Eu falei, então a coisa deve ser boa. Essa hora que é a nossa mente, né? A senhora fez eu voltar agora para a década de 90. Olha que maravilha. 1990, né? Redondinho. Sim, né? O tratamento natural, uma pessoa, né, chegando a essa idade com uma sabedoria, né, sempre buscando melhorar cada vez mais. Isso é sábio, né, essa consciência. Então, o Theta Healing, por exemplo, é uma terapia que a gente trabalha crenças limitantes, né? Theta Healing, Então, né? Theta Healing, isso. Ela foi fundada nos Estados Unidos a partir de uma pessoa que se autocurou de um câncer, por meio de técnicas e quebras de crenças limitantes. Então, algumas pessoas, elas, né, porque existem também fatores, né, muito fortes do nosso emocional e da nossa mente para materializar doenças, por isso chamamos de doenças psicossomáticas. Sim. Então, é muito interessante, né, como que cada um vai contribuindo no mundo, né, com um novo conhecimento, e por isso que eu considero interessante a gente ir bebendo das fontes desses conhecimentos, ir agregando e complementando os conhecimentos, porque sabe, pastor Davi, cada um é um,
Então, uma abordagem que ela é excelente para uma pessoa, para outra, de repente, não é tão excelente. Então, essas subjetividades, essas diferenças, nessa diversidade do ser, exige muito de nós também, profissionais, de que nós tenhamos ferramentas para cada tipo de pessoa. E eu vejo que isso agrega e muito. Que bom. E a constelação familiar? E a constelação familiar é a cereja do bolo, por isso que eu deixei por último. Sim. A constelação familiar é a terapia que mudou a minha vida e tem mudado, graças a Deus, a vida de muitas pessoas próximas a mim, as quais eu posso auxiliar e, principalmente, pessoas que me procuram para realizar, porque são sessões bem mais breves, a gente diz que é sessão única. Mas não é única, significando que a pessoa não possa fazer outras sessões. É porque a gente não trabalha na constelação como na psicanálise, um acompanhamento semanal ouvindo a pessoa, não. É uma vivência sistêmica, em que a gente vai ali observar o lado genético, o quanto influencia uma questão de pai, de mãe, um sentimento, uma repetição de um padrão familiar, o quanto isso influencia na sua vida hoje. Muitas vezes a gente pega assim, como na árvore genealógica, né? Mas a gente não faz isso de uma maneira racional, a gente faz isso de uma forma vivencial, trazendo sentimentos, emoções, trazendo esse lado sinestésico, energético, porque muitas vezes a gente é influenciado até por avós, bisavós que a gente nem conheceu, tios que não conhecemos. Então, essas influências, né, desse nosso campo familiar, desse nosso sistema familiar, que são desconhecidas, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas por nós. É importante que a gente tire um momento para olhar para isso, né? E a constelação é muito grande, muito vasta, e ela tem assim um grande poder de materialização, no sentido de que às vezes uma pessoa passa por uma vivência de constelação, se ela já tem um preparo, se ela já ela estava preparada, né, para receber os benefícios daquela sessão e daquela terapia, muitas vezes em uma sessão ou em poucas sessões, ela já adquire resultados fabulosos. Que maravilha, doutora. Isso é uma curiosidade minha também. E a senhora também é especialista em enneagrama das personalidades. Fala um pouquinho, Perfeitamente. não só para mim, que eu creio que nossos públicos também têm essa curiosidade, né? Apesar que hoje a pessoa vai lá no Google, mas não dá assim uma coisa tão prática como a senhora está falando assim, né? Uma explanação tão fácil de se entender, né? Ótimo. Enneagrama das personalidades é um estudo de 9 personalidades, um estudo bem antigo, inclusive. E esse estudo de 9 personalidades mostra que cada personalidade tem um lado, que é um lado mais luz e um lado mais sombra, que é um lado que temos, assim, se a gente for colocar dessa maneira como na sociedade se coloca, né? São os defeitos e as qualidades, nós temos as nossas tendências, né? Então, cada personalidade tem uma tendência. E a gente vai agir ou reagir no mundo de acordo com essas tendências de personalidade, de caráter, tá ok? Então, por exemplo, a personalidade 1, né, tem um lado muito voltado para uma ira, mas também tem um lado voltado para que gosta das coisas bem feitas, né? O perfeccionismo de um, por exemplo, pode levá-lo a uma situação emocional difícil, porque o excesso de perfeccionismo leva a um problema emocional sério. Mas também, por um outro lado, se esse perfeccionismo for trabalhado, uma pessoa que tem a predominância da personalidade 1, ela já vai flexibilizar e vai utilizar esse desejo de perfeição de uma forma mais equilibrada, como quem lapida algo, como um artista, né, que vai lapidando a própria personalidade, vai lapidando as circunstâncias, vai fazendo o seu melhor, mas sem aquele peso de um perfeccionismo que acaba gerando uma pressão mental e emocional exacerbada. Uma personalidade 2, por exemplo, é uma personalidade que é o ajudador, no seu lado luz, né? Ele é prestativo, mas também ele pode trazer um orgulho exacerbado, né? Então, uma personalidade 3, ele é o bem-sucedido, ele vai buscar
sucesso na vida, mas ele também pode trazer muita vaidade, né, devido a ter algumas aptidões. A personalidade 4 pode ser mais depressiva dentro da sua sombra, mas também ele pode ser um artista. Pode reparar que muitos artistas sofrem de depressão, né? Então, ele pode ser um artista, porque ele tem esse lado de valorização, de sensibilidade do belo, é emocional, mas também tem as tendências depressivas. Então, eu não vou me estender para falar das 9, mas 3 dessas personalidades são instintivas, outras 3 são emocionais e outras 3 são mentais. Então, primeiro a gente vai definindo, né, qual é a nossa predominância, né? Eu sou predominantemente instintivo, mental ou predominantemente emocional. Aí depois que a gente define isso, a gente vai definir ali qual dos 3 emocionais, ou qual dos 3 mentais, ou qual dos 3 instintivos. E aí existem testes de enneagrama, mas é muito rico também, né? Não sair aplicando o teste muito rapidamente, aí fazendo um caminho de autoconhecimento no enneagrama e depois aplicar um teste só para tirar a prova dos 9, como se diz, né? Que maravilha, doutora. Poxa, eu mesmo fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho daqui. A gente ouve falar os nomes, mas ninguém se preocupa em se aprofundar, em pesquisar. E a senhora nos trouxe de uma forma tão simples e maravilhosa que até ajuda as pessoas. E às vezes a querer a buscar um profissional deste naipe, né? Então, que isso é muito bom e tenho certeza que tem muitas mães nos ouvindo, muitas pessoas, muitos profissionais. Então, isso é excelente. E agora, queridos, você que esperou até agora, nós vamos entrar no nosso tema aqui de hoje. Eu já vou começar, você que está sintonizando agora conosco, o nosso tema hoje aqui, iremos estar falando sobre depressão e ansiedade. E, doutora, aproveitando, depressão e ansiedade, o que fazer? O que a pessoa pode fazer quando se está nessa situação? É claro que nós vamos saber aqui, depois eu queria até nessa mesma pergunta, que a senhora já falasse para a gente qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade, né? Joia. Então, é um tema muito relevante falarmos desses 2 transtornos, né? A depressão, ela é uma doença, uma síndrome ou um transtorno que se caracteriza por uma série de sintomas. E eu vou descrever esses sintomas paulatinamente. E a ansiedade também é considerada um transtorno. Todos esses 2 distúrbios, eles fazem parte do CID, né? Eles fazem parte dos códigos médicos do CID-10. E nós precisamos observar, de uma forma bem resumida, eu vou colocar de início para depois colocar os pormenores. A depressão, a gente costuma dizer muitas vezes que é o excesso de passado na mente. E a ansiedade, a gente costuma dizer que é o excesso de futuro na mente. Por quê? Porque existe uma tendência das pessoas depressivas a pensarem muito no passado. É uma tendência inconsciente, muitas vezes, a pessoa mesmo não se deu conta disso. E uma tendência de pessoas ansiosas a terem muito medo e preocupação com o futuro. Né? Às vezes esse futuro é um futuro próximo, que pode ser amanhã, que eu vou apresentar uma monografia na faculdade, mas pode ser também um futuro mais longínquo, o que vai ser da minha vida, será que eu vou ter condições de realizar os meus planos, os meus sonhos, será que vai me faltar dinheiro, será que eu não vou dar conta de tal coisa? Então, assim, os pensamentos, né, e os sentimentos, eles estão sempre por trás de todos os sintomas que começam a se manifestar em nós e que depois acabam virando uma doença. Então, nem sempre uma situação ela se inicia já de uma forma patológica. Muitas vezes ela vai se iniciando com pequenas doses, né? Pequenos sintomas, pequenos indícios. E aquilo vai se acumulando ao longo do tempo e se torna uma patologia. Então, assim, colocando um pouco mais sobre as características da depressão e da ansiedade, para trazer isso, muitas vezes elas caminham juntas, tá? Só que a pessoa manifesta mais ansiedade em um momento, ou uma pessoa manifesta mais ansiedade do que a outra, e uma outra manifesta mais os sintomas depressivos. Na depressão, a pessoa ela sente desânimo. Na depressão, é muito interessante que o desânimo, apesar do desânimo, algumas pessoas com desânimo sofrem
de sentir muito sono, mas outras, apesar do desânimo, sofrem de insônia. Aí a gente cai de novo naquela questão de que cada um é um, né? Então, até dentro dos sintomas prescritos da depressão, existem oscilações e diferenciações de uma pessoa para outra. Então, um depressivo X pode sentir insônia e um outro depressivo Y pode sentir um sono excessivo. De qualquer forma, a pessoa depressiva ela entra dentro desse quadro de um sofrimento. Ela se sente de alguma forma prejudicada por algo. E dentro do campo da psicanálise, a gente observa muito o caminho dos desejos e das frustrações. Qual foi a frustração de desejo que eu tive no passado ou que eu tenho agora, nesse instante, que pode me levar a um quadro depressivo. Também existem tipos de depressão diferenciados, porque existem tipos e níveis. Por quê? Os níveis são leve, moderada e grave. Mas existem os tipos também diferenciados de depressão, porque existem pessoas que têm uma depressão momentânea e outras que têm uma depressão recorrente. Essa depressão momentânea, ela pode vir por alguma situação daquele momento, às vezes um luto, né? Pode vir uma situação de algum tipo de perda. Outras pessoas, elas já têm um estado depressivo ao longo da vida, e isso muitas vezes se agravando, se tornando em uma depressão profunda, ou uma depressão maior, como se diz. Então, sempre cada caso é um caso. Mas, assim, muitas pessoas sentem outra. E uma coisa muito importante também de dizer, me recordei agora, é que a depressão muitas vezes faz parte de quadros de outras doenças. Nem sempre a Depois eu vou estar até depressão. perguntando à senhora sobre isso, mas eu queria, assim, a senhora está falando de depressão e ansiedade, mas qual a diferença entre a depressão e a ansiedade e o estresse? Ou as duas geram estresse? Ótimo, perfeito. Geralmente o estresse vem antes das duas, tá ok? Por quê? O estresse é um estado de alteração do sistema nervoso. Esse estado de alteração do sistema nervoso, ele vai levar a outros, se for acumulado durante bastante tempo, vai levar a outros sintomas e a outras patologias. Então, o estresse pode ser algo simples. Eu fui ao mercado, não me senti bem atendida por alguém, ou eu tenho que apresentar um trabalho e de repente existe algum grau de dificuldade naquele trabalho, ou eu tenho que, ou devido à pandemia, me traz algum grau de estresse por um motivo X ou por outro motivo Y, ou uma fila de banco muito grande, da qual eu não posso fugir, vai me trazer um pouco de estresse. Porém, isso não é depressão nem ansiedade. A ansiedade é quando a pessoa ela já começa a ter pensamentos a partir daquele estresse que vão levar a sintomas maiores. Muitas vezes as pessoas ansiosas têm pensamentos repetitivos, alguns pensamentos obsessivos, uma preocupação excessiva, né? Enrijecimento muscular também é muito comum em pessoas com muita ansiedade, né? E existem também tipos de ansiedade. Existem pessoas que têm, por exemplo, um tipo de ansiedade que é a fobia social, ou, né, transtorno de ansiedade social. Então, essas pessoas vão ter uma evitação de ir para a rua, né? Uma evitação de encontrar outras pessoas, elas consideram isso muitas vezes uma ameaça, elas se consideram pessoas inadequadas. Então, essas pessoas elas vão ter um tipo de ansiedade, por exemplo, que está relacionado com a opinião do outro, né? E esse é um tipo de ansiedade muito comum também, e tem o transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, que aí já você já, como a própria palavra diz, é generalizada, né? Entendi, doutora. E deixa eu falar nesses últimos um minutinho que está faltando para irmos para o break, mas o que é ansiedade, né? Já que estamos falando também, o que é ansiedade para os nossos ouvintes saber? Por trás da ansiedade, primeiramente vamos pelo início, né? A ansiedade é um transtorno, tá? Tanto que no código médico nós temos transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de ansiedade
entre outros tipos, tá ok? Então, ela é um transtorno psíquico e emocional, primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas podem ter traumas mal resolvidos que precisam ser olhados, ou elas podem estar passando por situações momentâneas que as deixem ansiosas. A ansiedade está sempre relacionada com um sentimento e um pensamento em relação ao futuro. Sim. E um estado físico também alterado, aí eu vou falar mais dos sintomas da ansiedade quando ela fica generalizada, quando vira síndrome do pânico, né? Porque aí tem os graus de tudo que se tem. E existem graus, inclusive, de ansiedade que são graus benéficos, que não é uma patologia. Existe uma ansiedade natural em nós que não é uma patologia. E depois eu posso aprofundar mais sobre isso. Maravilha, então, doutora. Nós vamos para o nosso break e voltamos já já. Olha, você que está nos ouvindo, segura aí, divulga aí. Estamos aqui no tema de hoje, super importante para o momento que nós estamos passando: depressão e ansiedade. Eu e a doutora Isabelle Cortez. Voltamos já já, segura aí.